vamos então a mais um vídeo nesse nosso canal, vídeo sobre a leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está nos acompanhando, que você está fazendo parte desse grupo que está lendo a Palavra de Deus, que está buscando conhecer ainda mais este Deus maravilhoso, através da leitura da Palavra, através da meditação daquilo que Deus deixou registrado em sua Palavra. Hoje estaremos dando continuidade a este projeto que se chama Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E através desse projeto nós estamos caminhando na Palavra de Deus. Vamos hoje dar continuidade lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21. E eu espero que você que está acompanhando este projeto, essas leituras, que você esteja anotando tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado a você também, através desta leitura. Temos aqui ao meu lado o QR Code, onde você pode baixar as folhas de cada capítulo que nós estamos lendo, que nós estamos explanando nesses vídeos, que você venha baixar essas folhas e anotar tudo aquilo que nós estamos falando e tudo aquilo que o Espírito Santo está lhe mostrando. Também neste lado está a folha, o modelo que você vai baixar e imprimir. E após nós encerrarmos o livro de Mateus, você vai ter os 28 capítulos, todos eles anotados, escritos, e você vai poder encaderná-los e ter em mãos um material escrito por você, e você anotou ali tudo que nós falamos, tudo que você aprendeu. Quando for necessário, você poderá folhear e realmente aprender o que o Evangelho de Mateus tem para nos passar. Tendo dito isto, então, inscreva-se agora no nosso canal, ative as notificações para que todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo ou entrarmos online em um dos nossos cultos ali em nossa igreja, toda quinta e todo domingo, você seja avisado e você possa participar e receber de Deus uma palavra abençoada. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajude-nos a compartilhar este canal, que possamos alcançar mais pessoas e que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia. Então, agora nós vamos à leitura do capítulo 21. O capítulo 21 do Evangelho de Mateus, ele possui 6 assuntos. Vamos ver quais são os assuntos. A entrada triunfal, Jesus purifica o templo, a figueira seca, a autoridade de Jesus é questionada, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores. Então esses são os 6 assuntos que nós vamos ler e vamos tirar aqui alguns ensinamentos. Eu gosto sempre de frisar a você que nós não estamos fazendo aqui um aprofundamento hermenêutico nem exegético da palavra, mas apenas algumas lições, alguns ensinamentos que o Espírito Santo ele me revelou, ele me mostrou e com certeza também irá falar a você. Então, pegue a caneta, pegue a folha e comece agora a anotar tudo aquilo que nós vamos meditar a partir desse momento. Eu quero ler com você agora então o primeiro assunto, que é a entrada triunfal de Jesus. E ele está registrado do versículo 1 até o versículo de número 11. Vamos à leitura do primeiro assunto. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-me que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho.
A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Aqui no capítulo 21, então, nós entramos na última semana do ministério terreno de Jesus. A entrada triunfal de Jesus era apenas o primeiro capítulo de um drama que se desenrolaria ao decorrer daquela semana. Jesus participaria da ceia, Jesus seria traído, Jesus seria julgado, condenado, ele seria crucificado, morto e sepultado. Mas o último capítulo daquela semana seria um capítulo extraordinário, seria um evento que marcaria toda a história da humanidade. Ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia, de forma triunfal, para marcar o seu ministério e marcar toda a história de toda a humanidade, inclusive a minha vida, a sua vida, foi marcada por este último evento desta semana do ministério de Jesus. E nesta entrada triunfal, eu quero marcar alguns pontos, alguns ensinamentos que nós vamos registrar, e eu quero que você já anote todos eles para que seja gravado aí na sua folha para futuras pesquisas que você irá fazer. O primeiro ensinamento é: não se impressione com os aplausos das pessoas, porque os mesmos que aplaudiram Jesus, os mesmos que gritavam Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, foram os mesmos que gritaram um pouquinho mais à frente: crucifiquem-no. Então, esse ensinamento eu quero deixar para você. Não se empolgue, não se impressione com o aplauso das pessoas, porque assim como hoje estão aplaudindo, amanhã serão os mesmos que estarão gritando e julgando e dizendo crucifiquem. O que nós precisamos buscar é o reconhecimento divino e não o reconhecimento humano. O homem, ele tem essa tendência de mudar, de variar, de sempre buscar o lado que lhe favorece. Hoje, se nós o favorecemos, eles nos aplaudem. Amanhã, se somos contrários à sua vontade, certamente as pedras já estarão em suas mãos. Por isso, nós devemos sempre buscar agradar, não aos homens, mas agradar a Deus, porque Deus jamais irá mudar de lado. Se nós o agradarmos, certamente ele honrará aqueles que o honram. Por isso, a própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Em outra palavra, Jesus ainda mesmo diz que não devemos temer o homem que pode machucar a carne, mas devemos temer a Deus, honrar a Deus, que pode ferir a carne e jogar a alma no inferno. Então, nesse primeiro ensino, nós aprendemos que não devemos nos apoiar nos aplausos dos homens, mas sim buscar agradar a Deus, o único que deve ser agradado, o único que nós devemos buscar o reconhecimento. Então, esse primeiro ensino já é forte, que nós devemos sempre buscar a aprovação do alto e não a aprovação da terra. Muitos estão buscando a aprovação da terra e esquecendo-se que a melhor aprovação é a aprovação que vem de Deus. Que você possa rever o que tem movido as tuas ações, a aprovação humana ou a aprovação divina. Se for a aprovação humana, cuidado, porque os mesmos que te aplaudem hoje serão os que irão apedrejar amanhã. Então, busque a partir de agora a aprovação que vem do alto e não a aprovação que vem da terra. Segundo ensinamento que eu quero tirar da entrada triunfal está relacionado a onisciência de Jesus. Jesus, com seu poder, com a sua onisciência, ele enxergava além, ele enxergava à frente, ele enxergava coisas que os discípulos não enxergavam. Hoje não é diferente. Hebreus 13:8 vai nos dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então, essa onisciência de enxergar além do que nós enxergamos, de ver o que nós não vemos, ainda acontece. Jesus, ele enxergava lá na frente a jumenta com o jumentinho amarrado e ele pede aos discípulos para que vão à frente
e peguem aquela jumenta para que sirva para ele de condução. Assim, queridos, Jesus ainda continua enxergando além dos nossos passos, além daquilo que nós enxergamos. Por isso, é importante nós atentarmos para a palavra de Deus, atentarmos para o direcionamento de Deus, porque Ele sempre estará à nossa frente, Ele sempre estará enxergando além do que nós enxergamos. Então, você e eu podemos sim confiar na palavra, na direção que a própria Bíblia nos dá, porque o Senhor sempre estará à nossa frente. Ele sempre vai enxergar além do que nós enxergamos. Grave isso no seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, o Filho de Deus, está no controle de todas as coisas. Então eu e você podemos sim confiar nesse Jesus maravilhoso, confiar na direção que Jesus nos dá todo momento através do Espírito Santo falando ao nosso coração. Quando nós obedecemos a palavra de Deus sem questionar, sem murmurar, nós, assim como os discípulos, veremos ela se cumprindo diante dos nossos olhos. Imagina, os discípulos ouviram Jesus falar, vão à frente, peguem a jumenta, peguem o jumentinho, tragam para mim. Eles não questionaram, eles simplesmente foram à frente, obedecendo a voz de Jesus. Quando chegaram lá, eu imagino a alegria deles de verem tudo como Jesus assim descreveu. E ao obedecerem esta palavra, eles são agraciados com o cumprimento da palavra de Deus. Outro que obedeceu sem questionar e viu o milagre foi Pedro. Quando o próprio Jesus diz, Pedro, vai até o lago, pesca o primeiro peixe, abre a sua boca e dentro dele você encontrará um estáter, ou seja, a moeda que irá pagar o meu imposto e o seu imposto. Pedro não questionou, Pedro obedeceu, ele foi até o lago, pescou o primeiro peixe e para a alegria dele, ali estava a moeda, conforme Jesus assim dissera. Que eu e você possamos também obedecer aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Muitas vezes, o Espírito Santo, ele nos manda fazer algo, falar algo para alguém, ir a algum lugar, e nós não devemos questionar e muito menos pensar, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha imaginação. Não, seja obediente à palavra de Deus e você vai viver grandes milagres para a glória do nome de Jesus. Assim como eles viveram na entrada triunfal, o cumprimento da palavra de Deus. E eu e você venhamos viver o cumprimento das palavras de Deus que chegam ao nosso coração. Deus tem muitas coisas para fazer através da nossa obediência. Seja obediente e veja as maravilhas de Deus através da sua vida. Outro ensinamento que eu quero passar nesta hora é que, nesse contexto que nós lemos, o jumento, Jesus, nós somos aquele jumentinho ao qual Jesus estava sobre ele. Eu e você somos este jumentinho. E eu quero ressaltar algo muito importante, que muitas pessoas, por não entenderem, deixam subir ao coração o orgulho, a soberba, simplesmente por não entenderem esta grande verdade. Nós somos o jumentinho que carrega Jesus Cristo. Enquanto Jesus estiver sobre nós, enquanto nós tivermos a honra de carregar Jesus, pode ter certeza, nós pisaremos nos ramos, nós pisaremos num caminho preparado para Jesus, nós ouviremos hosanas, que bonito, que privilégio, nós ouviremos palavras de adoração, não para nós, mas para aquele que nós carregamos. Nós carregamos Jesus, mas quem pisa em toda a honra, quem pisa em tudo aquilo que é preparado para Jesus, somos nós, o jumentinho. Então não deixe subir ao teu coração tudo aquilo que for preparado para você. Quantas vezes eu, como pastor, sou convidado a ir na casa de alguém
para orar, para levar a bênção naquela casa. Lembre-se, não sou eu, mas é aquele quem eu carrego, que é convidado a ir naquela casa. Chegando naquela casa, a bênção entra naquele lar e ali eu sou convidado a jantar, eu sou convidado a ter uma ceia. Mas lembre-se, não é para mim, é porque Jesus está na minha vida. É porque eu carrego a presença de Jesus. Tudo que é feito para nós não é diretamente para nós, mas é pela presença que nós carregamos. Se você carrega a presença de Jesus, aonde você for, você irá pisar, você irá experimentar, saborear aquilo que foi feito para Jesus. E nós, como somos os condutores de Jesus, nós apreciaremos estas coisas. Mas nunca deixe subir ao teu coração o orgulho e a soberba, porque você só está vivendo isso porque você carrega a presença de Jesus. Tira a presença de Jesus e você vai ver a diferença que é o tratamento. Nós só recebemos um tratamento especial porque Jesus é aquele que está sobre nós. Grave isso no seu coração e não deixe jamais a soberba, o orgulho subir no teu coração. Lembre-se, você é apenas um jumentinho que carrega a presença de Jesus. Assim, depois desses ensinamentos, nós concluímos o primeiro assunto. E eu quero agora dar continuidade, explanando um pouco sobre o segundo assunto. E o segundo assunto é Jesus purifica o templo. Ele vai do versículo 12 ao versículo de número 17. Vamos à leitura? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? E respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Jesus, ele sempre declarou o seu amor pela obra do Pai. E nós vemos na palavra que Jesus reagiu ao que ele viu acontecer dentro do templo por duas vezes. Primeira vez foi no início do seu ministério. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 16. A segunda vez foi agora, na última semana do ministério terreno de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 17. Aqui neste segundo episódio, na última semana, Jesus, quando ele entra no templo, ele se encontra com duas classes de pessoas, os vendedores e os cambistas. Os vendedores, porque aqueles que vinham para adorar e sacrificar, era muito mais prático, muito mais cômodo, em vez de trazer seus animais de longe distâncias, aonde poderiam correr o risco desses animais se machucarem, se ferirem e não servirem para o sacrifício, pois os mesmos deveriam ser puros, imaculados, sem nenhum defeito. Então, estes vendiam animais que já estavam preparados para o sacrifício, trazendo assim comodidade, trazendo assim segurança e até uma certa facilidade. Os cambistas era porque toda oferta em dinheiro deveria ser feita com a moeda de Jerusalém e não de moedas estrangeiras, das cidades da onde eles vinham. Então, havia sim a necessidade de que houvesse essa troca. Mas o que acontecia naquele tempo é que havia uma supervalorização na hora do comércio, onde havia um certo exagero na venda dos animais,
ou era cobrada uma taxa muito alta para a troca do dinheiro. E o que me chama a atenção, e eu gostaria que você prestasse atenção, o que acontecia naquele tempo acontece nos dias de hoje. Toda facilidade, ela gera uma oportunidade para que o foco seja perdido. A facilidade de comprar animais ali na hora fez com que o foco de adoração fosse perdido e foi colocado no lugar o foco de ganhar dinheiro, de dar oportunidade, do dinheiro fácil. Da mesma forma, a facilidade em trocar o dinheiro pela moeda local também gerou a oportunidade para que eles tivessem lucro excessivo, tirando o foco de ajudar para a adoração, para ganhar dinheiro em troca daquela necessidade. Hoje, infelizmente, nós temos visto que muitas facilidades dentro da casa de Deus em relação à adoração ao Deus verdadeiro, em relação a uma vida de sacrifício, uma vida de santidade, muitas facilidades, muitos confortos que são dados às pessoas hoje no templo, na casa de Deus, têm gerado esta oportunidade de mudar o foco, aonde o foco não está sendo mais a verdadeira adoração, aonde o foco não está sendo mais a prestação do culto ao Deus Todo-Poderoso, aonde agora essas facilidades estão criando um ambiente aonde aquele que vai à casa do Senhor, ele se torna o alvo principal. Não é mais a adoração a Cristo, mas é o bem-estar, a facilidade àqueles que vão à casa de Deus. E eu creio que isso não está agradando ao nosso Deus, porque o foco está sendo mudado. A facilidade está gerando uma oportunidade para mudança de foco, para mudança do fim para a qual isso está sendo feito. Então, cuidado para não deixar que as facilidades venham fazer com que você venha mudar o foco daquilo que você vai entregar a Deus. Então, para você anotar aí na folha, anota com caneta vermelha, grifa, para que você não cometa esse erro. Toda facilidade gera oportunidade para mudança de foco em relação à adoração a Deus. Um ponto interessante também era que todo o comércio, a venda e a compra, a troca do dinheiro, tudo era feito no pátio dos gentios, que era o único lugar onde os gentios poderiam ali adorar a Deus. Lembra que Jesus ensinou que a palavra ela deveria ser difundida, a palavra deveria se espalhar, não só para os judeus, mas para os gentios também. E agora, o único lugar que os gentios, tinham para adorar a Deus, eles já não conseguiam mais se concentrar, eles já não conseguiam mais adorar, porque ao invés do silêncio, ao invés, quem sabe, de um fundo musical para ali eles adorarem a Deus, eu imagino os gritos, aqui é mais barato, aqui tem mais animais, aqui os animais são melhores, aqui a taxa é mais baixa, aquele barulho, aquele burbúrio de vendas de um comércio movimentado. Eu imagino que esse barulho estava atrapalhando aqueles que ali iam para adorar, os gentios que de longe vinham para adorar. Não havia mais concentração, não havia mais foco, porque a facilidade gerou a oportunidade para mudar o foco, o clima, o ambiente de adoração. Cuidado, não deixe que as facilidades venham impedir eu e você, que éramos gentios, nos tornamos filhos de adorar ao Deus verdadeiro. Hoje, inclusive, muitas igrejas estão acrescentando tantas coisas para facilitar a adoração. São coisas boas que são acrescentadas, mas cuidado para não perder o verdadeiro foco, o verdadeiro culto, né? Prestar culto a Deus. Não é culto aos homens. Nós temos que lembrar, o culto é para Deus e sempre será para Deus. Vamos agora então ao terceiro assunto do capítulo 21, a figueira seca. Esse terceiro assunto ele vai do versículo 18 até o versículo 22. Vamos ler esse assunto. De manhã cedo, quando voltaram para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela
mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Um terceiro assunto que nós lemos, nós vamos ver aqui agora uma ação de Jesus que revela o seu lado humano. Jesus era Deus e também era homem. Enquanto ele estava encarnado aqui na terra, jamais deixou de ser Deus, mas ele tinha o seu lado humano. Aqui, como também lá no Evangelho de João, no capítulo 11, nós vamos ver o lado humano de Jesus. Lá ele chora quando ele está diante do túmulo de Lázaro, seu amigo. Também nós olhamos em João, no capítulo 4, quando Jesus está ali diante da samaritana e ele tem sede e ele pede água a ela. Aqui nós vamos ver que Jesus ele tem fome, a mesma fome que nós sentimos, desejo de se alimentar, o seu corpo pedia comida. Então nós entendemos, Jesus, mesmo no seu ministério terreno, ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele também tinha necessidades humanas. A epígrafe desse texto, ou o assunto principal do texto, fala sobre a figueira seca, mas nós poderíamos muito bem mudar a epígrafe, o assunto, em vez de ser figueira seca, poderia ser também o perigo de ter uma vida infrutífera. Porque o tema deste assunto é isso, é o perigo de vivermos uma vida infrutífera, uma vida de aparência, uma vida que parece que é o que não é, que deseja mostrar aquilo que não existe. Debaixo deste novo título, nós podemos meditar como está a nossa vida. Será que realmente nós temos sido cristãos de verdade? E como saber se eu sou um cristão de verdade? É olhar essa figueira. Temos dado frutos ao Senhor? Será que se Jesus hoje mexer nos nossos galhos, ele vai encontrar em nós frutos que venham alegrar o seu coração? E qual fruto? Aqui na figueira, ele queria figos. E na nossa vida? Eu digo para você, o fruto que ele procura em nós são almas. Aquelas almas que ele confiou a nós, que nós deveríamos ganhar. Lembra do Ide? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Essas são as almas que ele quer. Quando ele fala lá em João 15, 16, que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos nomeou, nos designou para que dessemos fruto e os frutos permanecessem. Então, esse fruto são almas. Gente gera gente. Pessoas geram pessoas. Nós devemos dar frutos e não apenas ser crentes cristãos estéreis, que não dão frutos para Deus. Nós devemos gerar filhos para o Senhor. O nosso relacionamento com Cristo deve ter como resultado filhos e filhas, frutos, que o Senhor venha olhar para nós e venha encontrar em nós o fruto para o qual Ele nos designou. Que nós possamos ser ganhadores de almas em nome de Jesus. Lembrando você que a consequência de sermos ganhadores de almas, geradores de frutos, é aquilo que Jesus diz ainda em João 15,16, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu quero que você grave isso no teu coração. Quem sabe você tem pedidos a Deus que ainda não foram realizados, sonhos que você tem buscado, quem sabe coisas na sua vida que você tem pedido a Deus e ainda não chegaram. Quem sabe não é porque você ainda não gerou frutos para Ele, você ainda não ganhou almas para Cristo. Se preocupe primeiramente em ganhar almas para Cristo e os teus sonhos, os teus pedidos, o Senhor realizará.
Mateus 6,33 também diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, pega essa parábola da figueira e comece a se preocupar nos frutos que você precisa gerar em nome de Jesus. E você vai ver que os teus sonhos, os teus projetos, os teus pedidos serão realizados. E Jesus termina este assunto dizendo que se nós tivermos fé, nós iremos pedir, e esse pedido feito com fé irá gerar resultados. E Jesus diz no versículo 22 que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Então, ele termina esse assunto nos dando esta chave. Se nós orarmos, crendo, receberemos. O que nós precisamos muitas vezes entender que nós não receberemos muitas vezes o que pedimos, mas receberemos aquilo que precisamos. Isso é importante que você entenda. Muitas vezes o que você pede não é o que você precisa, e aquilo que você precisa não é o que você está pedindo. Jesus, ele sempre dará, não aquilo que nós pedimos necessariamente, mas sempre aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a nossa bênção. Porque nem sempre o que nós pedimos é aquilo que será a bênção para nós. Jesus, assim como nós lemos lá no começo, a sua onisciência, ele vê o que não vemos, ele vê aquilo que está à nossa frente. Então, muitas vezes, o que nós achamos que é o melhor, não é o melhor. Então, Jesus, ele vai dar, mas não necessariamente o que pedimos, mas aquilo que nós precisamos. Vamos agora ao quarto assunto, onde a autoridade de Jesus é questionada. E ele vai do versículo 23 até o versículo 27. Vamos à leitura. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Aqui nos revela uma fragilidade nossa. Como é difícil nós recebermos algo quando não sabemos da onde procede, ou quando aquilo que recebemos está saindo do padrão, está saindo do normal, daquilo que nós sempre acreditamos, quando aquilo que nós estamos ouvindo vem como quebra de paradigmas na nossa vida. Automaticamente nós criamos barreiras, nós criamos impedimentos para crer naquilo que vem quebrando os paradigmas, e são coisas que nós sempre acreditamos e muitas vezes nunca nos questionamos o porquê, para quê, como. E esses ensinamentos que vêm contra essas nossas concepções, eles muitas vezes são negados por nós. E esses tipos de pensamentos que vêm como novidades, quebrando paradigmas, são rejeitados por nós. Por isso que os líderes sacerdotes, eles perguntaram: de onde vem tal autoridade? Porque tu estás fazendo tudo aquilo que nós não acreditamos, tudo aquilo que nós aprendemos ao contrário. De onde vem essa autoridade? Nesses versículos, Jesus, ele nos convida a abrirmos a nossa mente, a abrirmos o nosso coração, a recebermos o novo de Deus, a sermos transformados em odres novos para recebermos o vinho novo que vem de Jesus. Não queira continuar como odre velho, não queira continuar como velha criatura. Hoje determine em seu coração: eu quero ser um odre novo,
receber o vinho novo, receber a revelação nova, receber aquilo que Jesus tem para a minha vida. Porque eu digo para você, se nós abrirmos o coração, se você abrir a mente, você vai receber o novo de Deus e você vai receber a nova vida que Jesus veio trazer. Aquela que está em João 10:10, a vida abundante, uma vida transformada, uma vida abençoada. Então, como diz lá em Isaías, o Senhor diz para mim e para você: eis que farei uma coisa nova. Esteja aberto para o novo de Deus, para a novidade do nosso Deus. Nós vamos entrar agora no quinto assunto do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Espero que você esteja anotando tudo certinho, tudo que nós estamos comentando e até aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Não esqueça de baixar a folha, o QR Code está aqui ao meu lado. Não esqueça de baixar e preencher tudo para que você venha ter esse material em suas mãos. Se você entrou agora neste vídeo, nós temos uma playlist preparada com os demais capítulos do Evangelho de Mateus. Por isso, é importante que você se inscreva em nosso canal, que você ative as notificações, para que você possa navegar nos vídeos anteriores e ir anotando todos os ensinamentos do Evangelho de Mateus. Então, agora nós vamos para o quinto assunto do Evangelho de Mateus, que é a parábola dos dois filhos. E este assunto, ele vai do versículo de número 28 até o versículo 32. Vamos à leitura. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos, as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Esta parábola dos 2 filhos, nós podemos resumi-la em 2 palavras: arrependimento e obediência. Por outro lado, também podemos expressar em 2 palavras: uma vida de egoísmo e a desobediência. Qual destas tem refletido a nossa vida? Qual filho nós podemos nos comparar? Ao filho que se arrependeu e obedeceu, ou ao outro filho que prometeu e não cumpriu? Jesus coloca esta parábola para enfatizar a importância do arrependimento e da obediência. Aquele primeiro filho, ele disse que não ia, mas depois ele pensou em seu coração e decidiu: eu vou. Se arrependeu e obedeceu a palavra de Deus. Que nós possamos também viver uma vida de obediência. Nós já nos arrependemos de nossas falhas, de nossos pecados, já mudamos o nosso caminho. Agora nós vivemos uma vida de obediência. Obediência à palavra, obediência ao nosso Senhor Jesus. E agora nós vamos entrar no 6º e último assunto do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, o qual vai falar sobre a parábola dos lavradores. E esse assunto ele vai do versículo 33 até o versículo 46. Vamos à leitura. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram ao terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro,
Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. O que nos chama a atenção nesta parábola é o que Jesus falou, que o reino de Deus será dado a um povo que dê frutos. No Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ver Jesus falando sobre a videira. Eu quero ler um trecho para você. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Entendemos nessa palavra que Jesus é a videira. Nós somos os ramos que devemos dar os frutos. Os frutos não são para a videira. Os frutos são para o agricultor, que é o próprio Deus. O próprio Deus requer de nós, que somos os ramos, os frutos. Jesus ainda vai dizer que aquele que está nele, a videira, e não dá fruto, o agricultor, que é o Pai, ele tira. Mas aquele que dá fruto, o Pai, o agricultor, ele poda para que dê mais frutos ainda. Ou seja, o Pai, ele procura em nós os frutos, ele valoriza o ramo que dá fruto, ele valoriza o filho que dá fruto para o seu reino. O que nós precisamos entender é que frutificar não é receber. Frutificar é dar, é produzir para Deus em favor de outras pessoas. Muitas pessoas se confundem quando fala de frutos como algo que ela vai receber, mas frutos são algo que nós vamos gerar. Nós vamos gerar frutos para Deus. Eu quero fazer aqui uma comparação. Quando você olha um pé de fruta, por exemplo, um pé de laranja, ele produz laranja, mas ele mesmo não aproveita o fruto. Ele produz a laranja para que ela seja colhida por outros. Assim, somos nós. Nós vamos frutificar. O fruto não é para nós, o fruto é para Deus. E qual deve ser o nosso fruto? Nosso fruto tem que ser almas. O nosso fruto é propagar o evangelho do reino, ganhar almas para Cristo, é manifestar Jesus neste mundo. Jesus, que é a luz, nós devemos manifestar esta luz neste mundo de trevas. Que eu e você possamos, a partir de hoje, se preocupar com os frutos que nós estamos gerando. Assim chegamos ao fim do capítulo 21. Eu espero que você tenha recebido de Deus revelações através dessas leituras. E não se esqueça, imprima as folhas, preencha as folhas, guarde tudo para quando terminarmos, você ter em mãos todo o livro de Mateus pronto para estudar. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar junto com você, meditando na palavra viva e poderosa que é a palavra de Deus. Convido você a voltar a alguns vídeos e olhar os outros capítulos, porque tenho certeza que Deus ele tem muito para falar com você através da leitura do Evangelho. Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se você está gostando desta leitura, deixe ali o seu like, comente, compartilhe com os outros tudo isso que nós estamos passando, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde estaremos lendo o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Deus abençoe e até lá.